Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, melhor dizendo. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante, até o 19. Jesus conta uma parábola. Amém? Todos acharam? Então vamos ler a palavra de Deus. Amém? Amém. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 50 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos, ó Deus, como igreja do Senhor, em volta da tua palavra, porque cremos, ó Deus, que é o teu Espírito que fala, é o teu Espírito que dirige a igreja, é o teu Espírito que edifica a igreja. A palavra por si só é morta, mas o Espírito vivifica esta palavra. Ó Deus, que cremos que é revelada da parte do Senhor para nós, preservada até os dias de hoje. E te pedimos, ó Deus, que esta palavra fale conosco nesta noite, e que não seja mais uma palavra a ser ensinada, mas que a tua palavra crie raízes profundas no nosso coração, que ela gere frutos de transformação. Ó Deus, que tudo quanto vier a ser ensinado, dito aqui, seja dito da tua parte para edificação e frutificação do teu povo. Esta é a nossa oração, este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lendo uma ilustração acerca desta parábola, alguém disse que o lugar mais rico deste planeta não são os campos de petróleo do Kuwait, do Iraque, da Arábia Saudita, e nem tampouco as minas de ouro e de diamante da África do Sul, ou
as minas de urânio da União Soviética e até mesmo as minas de prata do continente africano. Embora seja surpreendente para alguns, os depósitos mais ricos nós encontramos a algumas quadras da nossa casa. Esses depósitos mais ricos estão nos cemitérios. São lá que nós encontramos aqueles sonhos que nunca foram realizados. É lá, naquelas paredes dos túmulos, dentro da terra, que nós encontramos as canções que nunca foram escritas. São nos túmulos que nós encontramos as pinturas que nunca preencheram nenhum quadro. É no cemitério que nós encontramos os projetos que nunca foram realizados, as ideias que nunca foram compartilhadas. Sim, meus queridos irmãos, são os cemitérios que estão os potenciais ou os talentos ou as vocações não realizadas e que acabaram se tornando inerte, enterradas, sufocadas pela terra. Nos cemitérios nós encontramos, sem dúvida nenhuma, a maior riqueza, a maior quantidade de riqueza. E esse texto aqui fala justamente sobre isso. Alguém que enterrou o seu talento. Mas há muitos que morrem com o seu talento. Há muitos que são enterrados juntos com o seu talento, porque enquanto em vida não puderam exercer, não puderam praticar a vocação que Deus dera a eles. E a palavra de Deus nos traz um alerta nesta noite. Não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. Gosto do pensamento do grande teólogo escocês John Mackay, esse presbiteriano abençoado do final do século XIX. Ele diz que a distribuição de vocações é mais importante do que a distribuição de riquezas. Olha só o que ele diz aqui. A distribuição de vocações é mais importante do que a distribuição de riquezas. A solução, meus queridos irmãos, para o mundo não está na distribuição apenas de riquezas. É certo que nós vivemos num mundo de desigualdades, mas ele diz que mais importante do que distribuir as riquezas é distribuir bem as vocações, os talentos. E isso Deus já fez na sua palavra. A parábola dos talentos nos conta aqui que um homem muito rico, às vésperas da sua viagem para outro país, chamou 3 servos. E a um, diz a palavra de Deus, que ele deu 5 talentos. Chamou o segundo, deu 2 talentos. E por fim chamou o terceiro, deu 1 talento. Os 2 primeiros servos, conforme lemos aqui, eles já foram de ímpeto, imediatamente granjear esses talentos, investir esses talentos. E a palavra de Deus diz que eles conseguiram fazer com que esses talentos se multiplicassem 100%. O terceiro, que recebera 1 talento, diz o texto que enterrou o talento, escondeu o talento. E mais à frente a parábola diz que o Senhor voltou, depois de um bom tempo. E para prestar contas, chamou os seus servos para que prestassem contas acerca dos talentos que ele havia concedido a cada um deles. O primeiro, a quem ele havia dado 5 talentos, devolveu ao seu senhor mais outros 5 talentos. Ou seja, o talento que ele granjeou, que ele investiu, produziu 100%. Ele disse: o Senhor me deu 5, está aqui os 5 o Senhor me deu, e está aqui os outros 5 que eu consegui granjear, investir e ganhar. Ele diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Em seguida ele chama o que recebera 2 talentos. E o que recebera 2 talentos, no mesma direção, no mesmo sentido, diz: Senhor, o Senhor me deu 2 talentos, eis aqui os 2 talentos, e mais outros 2 que eu consegui granjeando, investindo, está aqui os outros 2 talentos. Ele diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Mas vindo o terceiro, ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor é rigoroso, diz o texto, eu sei que o Senhor semeia, ou melhor dizendo, que o Senhor colhe onde não semeou. Eis aqui o talento que o Senhor me deu, eu escondi, porque eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor é um Deus rigoroso,
e eu escondi o talento, e eis aqui o talento. Em síntese, é isto aqui, meus queridos irmãos, que a parábola nos ensina. Agora, o que significa o talento aqui? Na cultura antiga, talento era esse peso de valor que era visto, que era tido como moeda de troca, né? Era a moeda da época, e essa moeda, esse peso, circulava na Grécia, em Roma, Egito e em todo Israel. Mas graças à expansão do Evangelho do Senhor Jesus nos países ocidentais, a mentalidade ocidental, então, acabou assumindo para si este termo talento, né, que veio a significar dotes, habilidades, aptidões naturais que um homem possui. Então, para nós aqui, talento significa alguém que tem dotes, alguém que tem habilidade, alguém que tem vocação, e não apenas dinheiro. Esse é o sentido mais amplo da parábola. E há, meus queridos irmãos, um chamamento de Deus, da parte de Cristo, para nós nesta parábola. A parábola dos talentos, ela foi contada para estabelecer algumas leis fundamentais da vida. E eu quero repetir, são leis fundamentais da vida. Aqui, meus queridos irmãos, nesta parábola, há determinados princípios, valores pelos quais Deus administra o reino de Deus, e Ele espera, por sua vez, que nós, também detentores de talentos e vocações, possamos também colocar em prática esses mesmos princípios no que diz respeito àqueles talentos que Ele mesmo, Deus, nos concedeu, nos confiou. Mas quais são, meus queridos irmãos, os talentos, ou melhor dizendo, os princípios que nós podemos extrair aqui desta parábola? O primeiro deles é que a cada indivíduo se dá um trabalho correspondente à sua capacidade. É isso que o texto diz. A cada indivíduo se dá um trabalho correspondente à sua capacidade. Se não, vejamos aí a partir do verso 14, meus queridos irmãos, o que o texto nos fala. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. A cada indivíduo se dá um trabalho correspondente à sua capacidade. Ao contrário do que alguns pensam, Deus não nos trata de maneira igual no que diz respeito a talentos. Somos pessoas diferentes. O próprio texto de Romanos, capítulo 12, a partir do verso 13, diz, o apóstolo Paulo nos exortando, diz: ninguém pense acerca de si próprio, além do que convém, mas segundo a medida da fé dada por Cristo. Porque muitos somos membros, mas cada membro tem a sua função específica. Nenhum de nós foi feito a partir da mesma forma. Nenhum de nós, ou melhor dizendo, nem todos nós temos os mesmos talentos, as mesmas aptidões, a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade musical. Eu, por exemplo, estava ouvindo meu pai dizer hoje cedo, e ele disse que quando fazia o seminário teológico, ele quase foi reprovado, porque naquela época o curso de teologia era exigido do aluno que ele fizesse uma matéria lá de música, coral, que aprendesse a reger. Mas meu pai sempre teve problema com música, nunca teve aptidão para música. E um missionário muito conhecido no nosso meio, chamado Virgílio Smith, ele, indo a Taguatinga Sul, o irmão Carlos conheceu a figura, né, um missionário abençoado por Deus. Ele diz: pastor, eu vou ensinar o senhor a cantar. Ele diz: não, mas eu não sei cantar, não tenho a menor aptidão para isso. Mas o Virgílio Smith lá, um americano, missionário, diz: eu nunca ensinei alguém para não aprender, o senhor vai aprender a cantar. E ele disse: não, mas eu não sei cantar. Mas o senhor vai aprender comigo, o senhor vai aprender comigo. Eu nunca ensinei alguém que não aprendesse a cantar. E aí ele ensinou o primeiro dia, ensinou o segundo dia, o terceiro dia, lá pelo quarto dia, ele chegou a uma seguinte conclusão: pastor, o caso do senhor é que o senhor é irrecuperável, disse ele, né? Não há solução para o senhor não tem vocação para cantar. Ele desistiu de ensinar meu pai a cantar. Meu pai não é cantor, meu pai é pregador. Ele sabe pregar a palavra de Deus, mas não sabe cantar. E às vezes é um equívoco a gente achar que Deus tem que agir com todos da mesma maneira. E não age. Ele não age, né? Há uma ideologia, né,
não sei se marxista ou de qualquer outro pensamento filosófico, que às vezes tenta colocar na cabeça das pessoas que todos nós somos iguais. Somos iguais no que diz respeito aos direitos básicos da vida. Todos temos direito à liberdade, à dignidade, a saneamento básico, à saúde, à educação. Mas, meus queridos irmãos, somos pessoas diferentes. Só há dois gêneros, homem e mulher. E somos pessoas diferentes no que diz respeito à personalidade. Somos pessoas diferentes no que diz respeito aos talentos, às aptidões, à vida, às oportunidades que Deus coloca para cada um de nós. Nascemos em culturas diferentes, de famílias diferentes. Se você olha para o céu, não há uma estrela igual a outra. Cada estrela tem a sua grandeza, tem as suas especificações, tem a sua peculiaridade. Cada um foi feito de um jeito, meus queridos irmãos. E a palavra de Deus diz aqui em Romanos capítulo 12, cada um pense acerca de si mesmo com moderação, segundo a fé que Deus deu a cada um, segundo o talento que Deus deu a cada um. Porque o corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, diz o texto lá. E a palavra de Deus diz que Deus dá a cada indivíduo um trabalho correspondente à sua capacidade. Ele confia a cada um o seu talento. E a outra verdade importante aqui, ainda dentro deste princípio, é que não há ninguém na face da terra que não tenha talento, que seja totalmente desprovido de talento. Todos nós temos talentos, temos vocações. Deus deu a todos nós, meus queridos irmãos. Mesmo que seja um talento, você tem. Não importa se você não teve oportunidade na vida de estudo, não importa se você não teve uma boa criação, não importa se você nasceu e viveu órfão a vida toda, não importa se você mora num país sem oportunidades. É certo que a palavra de Deus diz que a todos nós foi dado talentos, e todos nós temos talentos, meus queridos irmãos. E é importante a gente ter consciência disso. Agora, nem todos os talentos são talentos também que se exercem no culto, que se exercem na liturgia do culto. Às vezes são talentos mais outdoor, do lado de fora, do que do lado de dentro. São talentos, por exemplo, para trazer as pessoas para a igreja. Tem gente que tem uma graça extraordinária de trazer gente para a igreja, né? Tem uma irmã aqui, a irmã Maria José não está aqui presente hoje. Meu pai falou: olha, leva essa irmã lá para a sua igreja. Se você levar ela para a igreja, você vai levar uns 20 atrás dela. Uns 20 irão atrás dela. Ela tem uma graça especial de atrair pessoas. Tem outros que têm uma graça de ajudar as pessoas. É certo que todos nós devemos ajudar o próximo, mas tem gente que tem uma graça para ajudar pessoas. Mas o talento também não é só o talento espiritual ou o dom espiritual. Há talentos também seculares que são de Deus, né? Bons advogados, bons médicos, bons professores. Tudo isso tem que ser realizado e feito para a glória de Deus. Ou você acha que você tendo talento para ensinar, né, a graça de ensinar uma matéria e fazer as pessoas compreender essa matéria, e você não fazendo isto, você não será cobrado no dia do juízo? Certamente que sim. Haverá um dia de prestação de contas, meus queridos irmãos. E às vezes a nossa ideia é de que neste dia nós só prestaremos conta daqueles pecados que comumente, familiarmente, né, melhor dizendo, a gente já tem o hábito de praticar, como a mentira, como às vezes a idolatria, como às vezes a avareza, como às vezes a pornografia, ou qualquer outro pecado. Mas eu quero dizer nesta noite, saiba o senhor, saiba a senhora, que haverá um dia que você terá que prestar contas a Deus acerca deste talento, acerca deste dom que Deus te deu, se você o enterrar. A muitos será dito lá no último dia, né? Estive preso e não me foste visitar, estive com fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste. Nós teremos que prestar contas acerca dos nossos talentos, meus queridos irmãos. É importante. Eu fico vendo lá o Usain Bolt correndo, é um talento de Deus, né? Correndo com alegria, aquilo é coisa de Deus também. Não é só pregar atrás de um púlpito que é coisa de Deus. Aquilo é coisa de Deus, né? É um dom divino. Eu, quando, por exemplo, eu gosto mais de futebol, quando eu vejo o Lionel Messi jogando bola, eu falo, isso aí só pode ser coisa divina, do céu, não é coisa humana, Deus que deu. E a pessoa glorifica a Deus com isso, com o seu futebol.
no seu trabalho. Como isso é importante, meus queridos irmãos, esta ideia. E a cada um Deus deu, segundo a capacidade de cada um. E esta palavra capacidade é muito importante, né? Porque o texto, há um princípio básico aqui, que aquele que não é fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Agora, se você é fiel no pouco, você será colocado sobre o muito. Às vezes a pessoa questiona o seguinte: poxa, eu queria tanto ter o talento do fulano, do ciclano, do pastor, da irmã que ministra louvor, ou qualquer outro talento. Mas se você não é capaz de ser fiel no talento que Deus te deu, não adianta você ficar cobiçando o talento do outro, porque você jamais terá o talento do outro. Pode ser que mesmo você fazendo o seu talento, Deus também não te deu o talento do outro. Mas o fato é, meus queridos irmãos, que Deus dá o talento segundo a capacidade de cada um. Agora, evidentemente que essa capacidade ela pode se expandir, ela pode crescer, porque o que recebeu 2 foi colocado sobre o muito, o que recebeu 5 foi colocado sobre o muito, na medida em que eles multiplicaram o que receberam. A ideia do texto é que se você valorizar aquilo que Deus te deu, se você praticar o dom que Deus te deu, você receberá muitos outros, você receberá outras recompensas. E a recompensa aqui não significa necessariamente uma recompensa escatológica, futura, mas ainda nesta vida você pode receber 100 vezes mais, ou receber outros talentos. O recebimento dos talentos atribui à vida um sentido de vocação, né? Ou seja, o indivíduo que descobriu qual é o seu talento, ele descobriu um sentido de vida, para viver, para praticar. Eu estava conversando com o meu irmão hoje à tarde, né? Meu irmão mais velho, e ele pensando lá com as categorias seculares, né? De uma pessoa que está preocupada com nada de errado nisso, mas com o sucesso profissional. E ele perguntou: Edmilson, por que você fica lá pastoreando a igreja? Você já tem seu emprego lá, mas não é mais serviço, não é mais trabalho. Eu estava explicando para ele, porque eu recebi um talento de Deus e eu quero servir a Deus. Estava tentando explicar aquela cabeça dura, né? Eu acho que todo mundo que vem a essa terra tem que fazer alguma coisa além da motivação financeira, né? Ou seja, o cara que vive nessa terra só pensando nisso aqui é um sujeito muito medíocre, é um sujeito muito mesquinho, meus queridos irmãos. Bem-aventurados são aqueles que têm um talento, e às vezes o indivíduo fica naquela crise, né? Poxa vida, mas meu talento era isso, queria tanto passar naquele concurso, porque eu poderia exercer o meu talento ali. Mas você pode exercer o seu talento fora do seu emprego, 0800, que é coisa mais nobre do que isso. Você fazer o bem de graça. Tem gente que formou em direito, é servidor público, aposentou, formou em direito, e está exercendo agora a advocacia, assumindo causas de gente que não tem condição de pagar, que é coisa mais divina e nobre do que isso. Precisa estar aqui pregando, precisa estar tocando no louvor. Amém, se tiver também, não tem nenhum nada de errado também nisso. Mas, meus queridos irmãos, que visão gloriosa é o indivíduo que usa o seu talento, usa o seu dom para ajudar as pessoas, sem esperar receber nada em troca. Isso é graça de Deus. E o indivíduo que descobre o seu talento, a sua vocação, ele é bem resolvido no que diz respeito ao sentido da sua existência, das suas funções aqui nessa terra. Ele sabe qual é o seu chamado. O próprio Cristo, quando entrou na sinagoga, ele diz, lê o texto lá de Isaías: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a anunciar as boas novas, levar o evangelho aos quebrantados de coração, aos pobres, anunciar. Ele sabia perfeitamente qual era a sua vocação, qual era o seu chamamento. Agora, a maneira e as circunstâncias que muitas vezes nós encontramos esse sentido da vocação, elas podem acontecer de maneiras diversas, né? De maneiras diferentes. Por exemplo, quando você vê Moisés, esse líder hebreu que estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, de repente ele recebe um chamado de Deus e ele descobre a sua vocação. Isaías, este profeta palaciano, ouviu o seu chamamento e num momento de êxtase espiritual ele se sentiu chamado e vocacionado para algo. Maria, ainda quando jovem, diz o texto, recebeu a visita do anjo Gabriel, que comunicando-lhe a sua escolha para ser mãe do menino Jesus, diz: olha, você será, não temas,
porque você conceberás e dará à luz a um menino, o qual chamará Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Pedro estava trabalhando no barco, e ali pescando, quando de repente o Senhor Jesus aparece no mar da Galileia, o surpreende e o chama: vinde e vos farei pescadores de homens. Todos nós, em algum momento da nossa trajetória, da nossa história, meus queridos irmãos, descobrimos qual é o nosso talento e o nosso chamado, né? Agora, como devo empregar o meu tempo livre? Como utilizar os meus talentos e recursos em favor do próximo? São perguntas que devem ser feitas. Eu vi uma reportagem agora esses dias, lá do DFTV, de um mendigo, né, catador de lixo, que achou R$1.500 no lixo. Quem viu essa reportagem? Achou R$1.500 no lixo. Dólares? Perdão, dólares. $1.500 no lixo. E imediatamente procurou quem era o proprietário, né, o dono daquele dinheiro. E tendo encontrado, aquele camarada ficou tão alegre com ele, que deu a ele um emprego. Conseguiu para ele um emprego. Porque há um princípio aqui. Acredito que nenhum dos dois seja evangélico ou frequente alguma igreja. Mas há um princípio da vida aqui. A quem é dado, se será mais dado ainda, diz o texto lá no final. E ele foi generoso, ele deu, ele foi íntegro. E ele recebeu um emprego. Mas não bastasse isso, o cantor Gabriel Pensador, vendo a reportagem, se emocionou com aquilo, entrou em contato com alguns amigos, fez uma vaquinha, conseguiu R$10.000 e levou, entregou lá para o camarada, deu R$10.000 para ele. Né? Olha que coisa maravilhosa, a atitude do Gabriel Pensador, né? Isso é obra de Deus, né? Também, a gente pensa que é só crente que faz obra de Deus. Tem muito ímpio aí fazendo obra de Deus, e a igreja às vezes está dormindo no ponto. Misericórdia, né? Nós precisamos fazer a obra de Deus também. Agora, as pessoas que exercem suas profissões motivadas pelo sentido da vocação, devem nutrir, meus queridos irmãos, esse desejo e fazê-lo com fidelidade. Tem muita gente que trabalha no emprego dos sonhos, mas é aquele sujeito mediano, medíocre, que faz só o necessário, cumpre só o horário do expediente, né, necessário para poder, no final do mês, lá ter o dinheiro dele. Né? Muita gente trabalha assim. Servidor público que eu conheço, né, precisa orar, porque não está certo isso, não está certo, meus queridos irmãos. Né? Nós não podemos trabalhar só por conta de uma estabilidade. Eu sou servidor público, ou porque eu tenho certeza que o dinheiro está lá no final do mês. Eu trabalho por amor a Deus, eu sei que o que eu estou fazendo glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, mas não só no trabalho, fora do trabalho também. Agora, o segundo princípio: cada indivíduo dispõe de um tempo limitado para exercer a sua vocação. Olha só o que diz o segundo princípio contido nesta parábola. Cada indivíduo dispõe de um tempo limitado para exercer sua vocação. O relógio está andando. Você recebeu, junto com o seu talento, um tempo determinado. E você não sabe quando é que findará esse tempo. Tem muita gente fazendo planos aí, né? Conheço muita gente que faz planos para servir a Deus da seguinte maneira: pastor, faltam 5 anos para eu me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar à obra de Deus. Eu vou ficar aqui 24 horas no culto aqui, orando, visitando com o Senhor, né? Tem gente que faz planos para frente. Mas Deus te chamou hoje. O chamado de Deus é para hoje. E o talento que Ele te deu já está em você. E o tempo está andando, meus queridos irmãos. O texto diz aqui que esses dois sujeitos que receberam 5 talentos e o outro 2 talentos, imediatamente já saíram para granjear o talento, para investir o que eles tinham recebido, né? Para trabalhar. Ao passo que esse outro aqui ficou vendo o tempo passar, porque recebeu 1 talento. Naquela desídia, naquela preguiça terrível, né? Tem terrível esse negócio da preguiça. Meu pai conta que o demônio mais difícil de exorcizar é o demônio da preguiça, né? Porque até para sair ele sente preguiça. É difícil o demônio da preguiça sair, né? O cara inventou desculpas esfarrapadas. Senhor, o Senhor é um homem muito criterioso, o Senhor é um homem muito rígido, colhe onde não semeou. Então eu escondi aqui, enterrei desculpas esfarrapadas e o tempo passou. É muita gente enterrando o talento e o dom.
E o tempo está passando. E conforme o pastor Charles colocou aqui muito bem, pode ser que Jesus volte para você daqui uma semana. Quando eu falo para você, não significa que ele vai voltar na sua glória e você vai vê-lo chegar com toda a sua majestade, mas talvez você vai partir desta vida. E o que é que você vai apresentar diante dele? E ele vai perguntar: meu filho, esse talento aí que eu te dei, talento de servir as pessoas, esse carisma que você tem para unir as pessoas, né? Essa inteligência extraordinária que você tem. Ele vai perguntar para você, médico, para você, advogado, para você, engenheiro, o que você fez da sua vocação além daquilo que era para ganhar, para faturar alguma coisa. Ele vai perguntar para você, pode ter certeza que ele vai perguntar. Porque o que você recebeu já está pago. Mas não é isso que o texto está falando aqui, meus queridos irmãos. Os servos aqui receberam esses talentos e eles tinham prazo para negociar. O prazo era limitado. E a palavra de Deus nos diz, lá em Filipenses capítulo 4, que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. E devemos exercer as nossas vocações, otimizando cada minuto do tempo, servindo a Deus, aproveitando as oportunidades. Eu não fico arrumando muita coisa para minha agenda não, né? Porque se eu arrumar eu não faço outra coisa, aí dá discussão lá em casa, dá problema, né? O marido tem que estar em casa também, não pode ficar só trabalhando. Mas eu já fiz um compromisso comigo. Qualquer necessitado que ligar para mim, que estiver diante do meu caminho, eu vou ajudar. Não é para você sair aí correndo atrás de todo mundo, mas alguns que estão no meio do seu caminho estão precisando da sua ajuda. Você tem feito como levita, né? Andado ao largo, deixado de lado, como sacerdote, como você tem feito? Ou você considera as pessoas que precisam de você, que estão no seu caminho, aí na sua frente, debaixo do seu nariz? Recebemos uma missão única a ser cumprida num tempo único que jamais se repetirá, meus irmãos. Você jamais terá esse talento que Deus te deu. Esse tempo que você está perdendo, você jamais recuperará. E você esteja certo disso. Eu quero repetir aqui, para lá no dia do juízo final, você não poder falar a Jesus: olha, Jesus, ninguém me avisou. Ele vai dizer: mentira, porque o meu filho Edmilson te avisou naquele dia, né? O seu tempo é limitado. O seu tempo é limitado. Terceiro lugar, terceiro princípio: o indivíduo negligente será tido por indesculpável. Não adianta apresentar desculpas esfarrapadas a Deus naquele dia, né? A preguiça, né? Não, o senhor era um homem muito perverso, um homem muito duro no seu julgamento. Eu escondi aqui, está aqui o talento do senhor. Diz: mal, servo mau, negligente. Diz o texto, vamos ler o texto aí, a partir do verso 23. Disse o Senhor, melhor dizendo, o verso de número 24. Chegando por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na casa o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é o meu. E olha o julgamento: tirai-o, pois, né, melhor dizendo, tirai-lhe, pois, o talento. Esse é o primeiro juízo que virá sobre aqueles que esconderam o talento. Irão perder o talento. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Ou seja, será dado a outro. Porque a todo que se tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Meus queridos irmãos, como isto é sério. Olha o alerta de Deus aqui para nós. O que é que você tem feito do seu talento? O que é que você tem, de que maneira você tem administrado aquilo que Deus te deu? A palavra de Deus diz que tudo pertence a Ele.
Nós somos mordomos nessa terra. Tudo que Deus te deu pertence a Deus. E você terá que prestar contas de tudo quanto Ele te confiou. Quarto princípio importante. O indivíduo que for fiel no pouco será recompensado sendo colocado no muito, diz o texto aqui. Se a negligência, por um lado, a negligência ao talento recebido, se eu for negligente em relação ao talento que eu recebi, do outro lado, se eu for fiel a Deus, a palavra de Deus diz que eu serei colocado no muito, que Deus irá me honrar, que Deus irá me presentear ainda com mais outros talentos, conforme a minha capacidade, porque a minha capacidade foi desenvolvida na medida em que eu soube multiplicar aquilo que Deus me deu. E Ele diz, você tem condições então de receber mais coisas ainda, você tem condição de administrar mais talentos. E Ele diz, entra no teu gozo, diz o Senhor, entra no teu gozo. Em quinto lugar, quinto princípio, diz que todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, esse é um princípio aqui esmagador, né? Eu não gosto de mencionar algumas coisas aqui não, mas eu fico pensando que, não sendo partidarista, político, mas eu acho que quando os marxistas veem um versículo desse aqui, eu acho que os caras surtam, né? Porque isso aqui vai na contramão de tudo. Vai na contramão do que eles defendem. É a lógica. Não há, meus queridos irmãos, não há igualdade nesse sentido. Pelo contrário, o texto diz que todo o que tem se lhe dará. Ou seja, o cara que tem muito receberá e terá em abundância. Mas aquele que não tem, sendo infiel, até o que tem, né, sendo fiel por minha conta, segundo o contexto aqui do texto, até o que tem lhe será tirado. O que garante você preservar o que tem e receber mais ainda é a sua fidelidade a Deus. Porque mesmo tendo pouco, Deus não será misericordioso com você se você não for fiel a Ele. Diz o texto que o pouco que você tem será tirado. E será tirado e será dado ao que tem mais ainda. Não é o que tem 2, é o que tem 5, diz o texto. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Ele poderia ter dado ao que tem 2, mas ele deu ao que deu 5, que tem 5. Né? Porque os valores do reino de Deus não são os valores deste mundo aqui, meus queridos irmãos. Você vê isso na natureza. Cachorro, lá tem a cadela tem uma ninhada de 8. 2 já nascem mais fortinhos. Consequentemente, conseguem acessar a teta lá do cachorro, mamam, ficam mais fortes, e quanto mais fortes ficam, mais tem acesso ao alimento, e os fracos. Está na natureza esse princípio. Faz parte desta vida. Agora, o que garante ser bem-sucedido? O que garante ser bem-sucedido é a fidelidade a Deus. É eu ser fiel em relação àquilo que eu tenho. Porque mesmo tendo pouco, diz o texto, se eu for fiel, o Senhor me colocará no muito. Agora, eu não sendo fiel, ainda que eu tenha pouco, diz o texto, será tirado. E será dado ao que tem muito. Meus queridos irmãos, que coisa impressionante isso aqui no texto. Não há nenhuma condescendência por parte de Deus nesse texto aqui, em relação aos que têm pouco. Deus não terá misericórdia de nós, sob o argumento, Senhor, mas eu tinha pouco para dar. Eu não dei porque eu tinha pouco. Eu tinha pouco talento. Eu tinha pouca força. Eu tinha pouca disposição. Eu sou limitado. Por isso não dei. Esse argumento não cola. Não cola, porque será tirado. A palavra de Deus diz que quanto a estes, Deus dirá, servo mau, perverso. É pecado, meus queridos irmãos, é pecado não praticar, não exercer a vocação que Deus nos deu. E Deus cobrará isso. Eis o alerta da palavra de Deus. Acabamos de refletir aqui sobre essas lições preciosas. Quais são elas? A cada indivíduo se dá um trabalho correspondente à sua capacidade. Cada um tem um trabalho, tem um dom. Segundo lugar, cada indivíduo dispõe de um tempo limitado para exercer sua vocação. Deus te deu um tempo limitado.
Você não sabe quando ele irá se findar. Você não sabe quando o Senhor dos talentos voltará para você. Terceiro lugar, o indivíduo negligente será indesculpável diante de Deus, diz o texto aqui. Indefensável, indesculpável. Não terá como se desculpar ou dar desculpas a Deus. Quarto lugar, o indivíduo que for fiel no pouco será recompensado, sendo colocado no muito. Quinto lugar, diz o texto que a todo que tem se lhe dará, mais ainda, e terá em abundância. Mas o que não tem, entre aspas, entre parênteses, não sendo fiel, segundo o contexto, até o que tem lhe será tirado. Até o que tem lhe será tirado. A palavra de Deus é implacável no que diz respeito a talentos e dons. Todos nós prestaremos contas diante de Deus. Quais são os talentos que o Divino Criador tem dado a cada um de nós? Quais são os seus talentos? Quais são os seus dons? Estamos dispostos, de fato, a observar esses princípios aqui da palavra de Deus? Estamos dispostos a oferecer o melhor das nossas vidas no cumprimento dos nossos deveres? Você tem se dedicado ao próximo? Para que serve o talento? O talento, tem muita gente que usa o talento para se autopromover. Tem outros que usam com a motivação de autorrealização. E realmente você fazer o que gosta traz uma realização, ainda que você não tenha a motivação de se projetar. Mas para que existe o talento? O talento existe para o próximo. Se você está perturbado quanto à desigualdade que há nesse texto aqui, deixa eu te dizer onde é que se manifesta a igualdade. A igualdade se manifesta da seguinte forma: aquilo que você recebeu, mais, é para o próximo que tem menos. É para servir o próximo. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Coríntios: não diga a mão ao pé, não preciso de ti, ou o olho, ou qualquer outro membro do corpo, não preciso de ti, porque todos nós temos o nosso valor e a nossa importância no corpo. E aqueles membros que são menos visíveis, diz lá o texto de Coríntios, que aparecem menos, nós o revestimos com muito maior honra, porque se um membro do corpo é honrado, o texto diz que quantos são honrados com ele? Todos. A igualdade não está na distribuição de talentos. A igualdade não está em relação ao juízo que Deus fará no final, na prestação de contas. A igualdade se manifesta quando eu, que tenho talento, uso o meu talento para servir os outros. E ninguém sente falta de nada. Porque eu que tenho o talento da misericórdia, eu sou misericórdia com aqueles que precisam de misericórdia. Eu que tenho o talento da música, eu louvo a Deus para edificar a vida daquele que está ouvindo a minha voz, que é ungida mesmo, porque Deus me deu. Eu que tenho o dom de pregar a palavra de Deus, prego não por uma questão de projeção pessoal, de realização pessoal. Eu sei que as pessoas precisam do meu talento, do meu dom, para serem abençoadas, então eu falo. É aí que está a igualdade. É aí que se manifesta a igualdade no reino de Deus. A igualdade não se manifesta na distribuição de talentos, mas no exercício deles. Aleluia. É aí que se manifesta a igualdade no reino de Deus. Não entre em crise porque você não tem a inteligência do cara B, do cara A. Não entre em crise porque você não tem o talento de cantor do fulano de tal, do ciclano de tal. Não entre em crise porque você não é um atleta que você queria ser. Não entre em crise, seja fiel naquilo que Deus te deu. E ser fiel naquilo que Deus te deu é ser útil para aquele que precisa. É você usar o que você tem para a edificação do próximo. É isso que é ser fiel. Não por motivação financeira, não por vaidade, por soberba, não por projeção e nem mesmo por autorrealização. O objetivo, a motivação genuína cristã que deve existir no seu coração é essa: de ajudar, de servir, de ser útil na vida de alguém, de abençoar a vida de alguém, de fazer a diferença na vida de alguém. Mesmo sendo ímpio, a palavra de Deus diz que isso aqui é uma lei da vida. Pode ser o cara, o Gabriel Pensador, que não é crente, não conhece o Evangelho, mas ele foi um instrumento de Deus para abençoar o mendigo lá. Manifestando o princípio, meus queridos irmãos. Aquele que tem muito, reparte com o que não tem.
Não precisa abrir mão de tudo que você tem, mas ajuda, usa o que você tem para ajudar o que nada tem. Né? Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas você tem força. Né? Já contei essa piadinha aqui, vou contar de novo. Gosto de repetir piada. Mas disse que um rapazinho na igreja era o único homem da mocidade. E o pastor, muito machista, né, falou assim: puxa vida, não tem um líder de jovens aqui, só tem esse rapaz, vai ter que ser ele mesmo. Não tem muito perfil não, mas esse negócio de mulher na liderança, eu não sou de acordo, é machista e tal. Aí chegou pro rapaz e falou assim: meu jovem, você vai ser o líder do jovem, ser o líder da mocidade. Ele falou: pastor, estou equivocado, eu não tenho competência para isso, sou uma pessoa limitada, eu sou gago, falo difícil, né, não tenho dor de liderança, eu sou uma pessoa limitada, além do mais nem conheço a Bíblia direito, como é que o senhor quer que eu seja líder? Escolhe alguém, outra mulher aí qualquer e tal. Não, meu jovem, vamos orar então. Aí orou uma semana, nada, 2 semanas. Na 3ª semana ele voltou para o jovem: e aí, meu jovem? E aí, você pode ser líder? Ele diz: não, pastor, não senti nada de Deus. Ele falou: meu irmão, mas Deus está te chamando, você é o único homem aqui. Ele falou: pastor, mas eu já disse para o senhor, eu sou limitado. Eu sou um Zé Ninguém, sou um zero à esquerda. Eu sou um sujeito muito burro, disse ele. Ele sou um jumento, pastor, em outras palavras, sou um jumento. E ele virou para aquele jovem e falou assim: meu filho, não se preocupe, que se Sansão, com uma queixada de jumento, ceifou 300 soldados lá, filisteus, imagina o que Deus faria com um jumento inteiro. Se é um jumento inteiro nas mãos de Deus, vai dar certo. Às vezes a gente dá desculpa esfarrapada de todo jeito, né? Não tem aqui a Celine Dion para louvar o Senhor. Né? Seria muito bom se a Celine Dion fosse crente e viesse louvar a Deus. Né? Não tem aqui, sei lá, um cantor famoso desse qualquer aí. Né? Não tem. Não tem um Billy Graham para pregar, vai o pastor Edmilson mesmo. Né? Não tem um pastor Edson Gouveia, vai ele mesmo. Segundo as minhas limitações, as minhas dificuldades. Não tem tu, vai tu mesmo. Tá precisando de gente do departamento infantil? Não, pastor, não tem talento para isso, sou limitado. Meu irmão, não tem ninguém. Vai você mesmo, segundo as suas limitações. Seja fiel no pouco. Alguma coisa Deus vai fazer através da sua vida. Creia em nome de Jesus. Não, pastor, eu sou limitado, só que eu seja diácono da igreja, não tem perfil nenhum para isso. Mas meu irmão, não tem mais ninguém, a igreja está começando agora, é você mesmo. E a gente tem que ter essa graça, não tem tu, vai tu mesmo, em nome de Jesus. Né? E Deus vai usar, e usa. E às vezes você acha que não tinha aquele talento, e Deus então abençoa a sua vida de tal maneira que você se descobre ali. Não, eu sou mesmo isso aqui. Né? Pessoa... exemplo da pastora Nena. A pastora Nena, toda a limitação, não teve oportunidade de estudar, ajuda a gente aqui de manhã, mas foi atuando na igreja, junto com o departamento infantil, que ela se descobriu como pedagogia, o curso que ela está fazendo, como pedagoga. Está fazendo um curso de pedagogia, trabalha nas escolas públicas, e além de ser um instrumento de Deus na igreja dela e aqui, para ajudar as crianças, né, ela é um instrumento de Deus para ajudar lá fora. Porque ela se dispôs. Alguém um dia chegou para ela e falou: minha irmã, não tem ninguém, você pode cuidar das crianças? Ela foi e nunca mais saiu, graças a Deus. E Deus abençoou. A gente tem que estar aberto para as possibilidades. Quando Deus chamou, por exemplo, Pedro, vem, vou te fazer pescador de homens. Se ele ficasse apresentando a Deus desculpa, não, Senhor, a vida toda eu me criei e cresci dentro desse barco aqui, não sei fazer outra coisa. A palavra de Deus diz que Deus fez este homem um instrumento extraordinário para levar o evangelho a tantas pessoas. A palavra de Deus diz que quando chamou Moisés era gago, dele desculpa, mas Senhor, minha boca é língua pesada e tudo. Ele diz: vai, eu sou contigo. E Deus usou este homem como instrumento poderoso. A gente dá tanta desculpa para não ajudar na casa de Deus, para não servir. É triste, a coisa mais triste para um pastor, às vezes você pedir ajuda e não aparecer, né? Desculpa o desabafo. Desabafa aqui, né? Estamos entre amigos, né? Mas a gente precisa mesmo, né? E Deus abençoa. Deus abençoa. Às vezes a pessoa desanima, começa a ajudar na igreja, aí de repente vê as dificuldades, né? Lá no meu serviço, eu já perdi as estribeiras lá. Lá eu posso perder as estribeiras porque lá eu não sou só pastor, eu sou militar também. Aqui eu não perco as estribeiras não, aqui eu fico tranquilo, graças a Deus. Mas lá, eu perdi a paciência com o militar lá. Que o camarada era certinho em tudo, sabe?
chegava no horário, fazia tudo certinho. Mas só tinha um defeito terrível no fulano de tal. Ele não suportava ver os outros não fazer do jeito que ele fazia. Pastor, eu sou certo, eu chego no horário, não admito que não chega. Eu faço isso, o fulano não faz. Eu faço aquilo, o fulano, ciclano não faz. Eu falei, meu irmão, fica preocupado com o talento que Deus te deu, com o que Deus te deu. Preste contas a mim, que sou seu chefe, depois a Deus. Com o outro, você não tem nada a ver com isso. Quem vai julgar o outro é Deus. E lá sou eu, né? Cuida da sua vida, disse ele, em nome de Jesus. Cuida do seu talento. Eu não suporto esse tipo de coisa. O cara faz com excelência a Deus, mas se sente incomodado. A palavra de Deus diz que esses caras aqui não pararam para ficar reclamando do cara que recebeu um talento que não fez nada, não. Não reclamaram, não. Estava preocupado com o talento que eles receberam. E tem muita gente que começa trabalhando na igreja e desanima porque vê a desídia, a preguiça, a falta de compromisso do outro. Meu irmão, Deus não está olhando o outro, Deus está olhando para você. É para você que vai ter que prestar contas. O outro é Deus que vai dar conta dele, em nome de Jesus. Né? São coisas importantes que a gente tem que aprender. Né? Se eu desanimasse todas as vezes que eu visse alguém desanimado, tá danado, não faria nada. Né? Então a gente precisa ter esta graça, meus queridos irmãos, de ser fiel segundo aquilo que Deus nos deu. Segundo o que Deus nos deu. Não importa o outro. Não importa se o outro está fazendo bem, se o outro não está fazendo. O que importa sou eu, é minha consciência diante de Deus. É minha consciência diante de Deus. É eu estar diante de Deus e falar, Deus, eu fiz o melhor que eu pude, segundo as minhas limitações, as minhas dificuldades, mas está aqui, Senhor, o que eu produzi, eu te entrego. Amém? E isso não é para salvação, mas tem tudo a ver com galardão, tem tudo a ver com recompensa. Lá no céu vai ter pessoas, sim, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que vai ter um galardão muito maior do que outros. Né? Por quê? Porque foram fiéis dentro daquilo que Deus deu a eles. Muita gente com talento desperdiçado. Eu achei bonito lá na igreja do Plano Piloto, os homens se reunindo lá, né? Os homens quase não atuavam dentro da igreja, aquela coisa toda, aquela cultura, né? Que a mulher ajuda muito mais, envolve muito mais. Ele criou um grupo de homens lá, o pastor Charles faz parte do grupo de motoqueiros, e eles criaram lá um grupo de motos, motoqueiros de Cristo, e vão fazer serviço social lá no El Shaddai. Olha que coisa linda. Dedica o tempo deles lá. Já tive a oportunidade de ir lá pregar para aquelas pessoas. Irmãos, não tem nada melhor do que você ajudar quem precisa. Né? Eu louvo a Deus por poder ir a presídios, visitar lá no posto de bombeiros pessoas presas, porque elas não podem sair. Se você não for, elas não receberão a palavra. Então depende. Tem muita gente que depende. A gente acha o seguinte, não, Deus vai tomar conta. Meus queridos irmãos, a responsabilidade é nossa. Se você não fizer, às vezes, por causa da sua omissão, a pessoa deixa de ser abençoada. Sabia disso? Deixa, porque Deus deu essa virtude a você. Se você não fizer, não pense que outro irá fazer, não. É sua responsabilidade, né? É nossa responsabilidade. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus.